Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jason Moraes. Pessoal, estou aqui em Cocal do Sul, tá? Estou aqui na propriedade do seu Aldo Furlan. Esse homem aqui. Ô, seu Aldo! Oi, boa tarde. Prazer em conhecer, velho! Prazer é nosso tê-lo aqui na nossa casa, assistindo sempre o canal do JJ Moraes. Todas as tardes, à noite a gente assiste e acompanhamos as reportagens por aí afora e te parabenizamos, né? É uma das pessoas que mantém viva a história, porque tu procura conhecer aonde tu ainda não passou, buscando informações das famílias, como foi a vida no começo, né? Tanto da imigração como quando se mudaram novamente das cidades ou das colônias onde já eram formadas, para buscar dias melhores em outras regiões, né? Então a gente acompanha. Toda noite a gente assiste os teus programas. Que bom. Então vamos indo aqui para nós mostrar a sua propriedade. Pois é, o senhor falou em colônia e tal. Furlan é italiano. É italiano. É italiano. Por que os Furlan saíram da Itália e vieram para cá? Eles vieram como a maioria dos imigrantes italianos saíram da Itália porque a crise, a fome, a guerra destruiu, né, praticamente a Itália, e como os demais países de confrontações lá também, né? Mas a Itália foi muito castigada por isso e as terras estavam nas mãos de pouco e a grande maioria vivia assim, trabalhando pro patrão. E aí circulou na Itália uma propaganda até enganosa, né? Mas o desespero, a pessoa resolve fazer qualquer coisa. E que aqui seria a terra della cucanha. A terra della cucanha significa a terra da fartura, gratuito, né? E então prometendo que aqui os colonos que vinham para, as pessoas que vinham para cá, para o Brasil, para a América, iam ganhar a colônia de terra e já tinha casa, tinha tudo isso, não muito bem feita, mas tinha tudo isso, né? Aí eles embarcaram no navio e vieram para cá. E chegando aqui era mentira, nada disso encontraram, somente feras, né? Índios e selvagens, né? Tigre, onça, tudo aquilo. E a mata virgem pura, sem nem ferramentas para derrubar a mata. E por isso, não só os imigrantes italianos, na grande parte sim italianos, mas de todas as origens, quando chegaram aqui, foram jogados no mato, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, e se ficasse doente tinha que morrer ali em volta da árvore onde estavam, porque quantos foram sepultados ao lado do tronco da árvore em que estavam derrubando, uns mortos por flechadas de índios, outros por cair a árvore em cima e outros por doença. Naquele tempo existia muito aquele mosquito, não sei se é a dengue de hoje, falavam em cisão, cisão. Então a picada daquele mosquito dava uma febre muito forte, existia muito também o tifo, que eles falavam, né? E tudo isso provocava a morte das pessoas, não tinha recurso. Se tivesse que levar alguém para o médico, tinha que sair daqui a cavalo, aquele feliz que tivesse um cavalo, né? Para levar à laguna. Até a laguna, por dentro do mato. Pela beira Tipo, quantos quilômetros, mais ou menos? 70, 80 quilômetros, acho, daqui a laguna, né? Pela margem do rio Tubarão, porque não tinha estrada, somente a picada. Quando eles desembarcaram no porto de Laguna, vieram de barco até Tubarão, aonde conseguiu navegar, e dali para cá, as margens do rio Tubarão, por uma picada, passando a Pedras Grandes e a Zambuja, se estabelecendo ali. Depois dali, então, vindo para Uruçanga,
Rancho dos Bugres, Uruçanga, aí vieram para Cocal, Criciúma, e Nova Veneza, Treviso, Siderópolis, e aqui se estabeleceram. Essa turma de italiano que desembarcou em Laguna, eles ficaram nessa região. Os primeiros que chegaram na região de Pedras Grandes, a Zambuja, né? Aí se estabeleceram depois, começou a vir mais imigrantes, aí vieram para Uruçanga e também para Criciúma, Cocal, Nova Veneza, Nova Beluno, que hoje é Siderópolis, né? Treviso, e aqui ficaram por talvez 10, 15, 20 anos alguns. Depois imigraram para Jacinto Machado, Turvo Meleiro, Rio Hipólito, que é aqui para o lado de Orleans. Uns foram para Urubici, na região de Santo Antônio, São Pedro, Santa Teresa, a Várzea do Canoas em Consolação, Nossa Senhora da Consolação, Vacariano, Rio Rufino. E depois, então, começaram a ir para o Paraná, para Jupiá, São Lourenço. Eles falam a segunda imigração, a primeira veio de lá e a segunda partiu daqui. Pois é, para nós fazer um contexto, você imagina, a sua família Furlan, veio quem de lá? Veio o meu avô. O seu avô e com família, com a esposa? O dia que casou, embarcou no navio e veio para cá. Casou no mesmo dia e embarcou no navio, com a nona Marieta Zampronio. Quantos dias de viagem foi isso? 40 dias e 40 noites, eles falavam. Direto. Hoje se canta a música 36 giorni de macchina. Canta para nós aí. Dalla Italia noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni de macchina a vapore. E all'America noi siamo arrivati. Aí o pessoal todo faz o estribilho. América, América, América. Cosa sarà l'esta América? América, 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 é um bel massolino de fior. Essa música foi feita no navio, seu Furlan? No navio. Meu Deus. Nossa, eu tô arrepiado. Quem tá chorando em casa, por favor. Foi muito emocionante. Uns deles tiveram a sorte de levar 36 dias, quando aquele tempo, né, o navio a vela, barco a vela, então não tinha a potência de hoje. Conforme o vento tocava, às vezes andava 30 quilômetros, virava o vento, tocava para trás 40. Por isso que não tem os mesmos dias, né, de todas as embarcações. Uns foram até 60 dias mais, porque, tu sabe, vinha a vela, não tinha assim um recurso, né? Então por isso que demorou muito. E aí se despediu lá da família e veio. E aqui então... Sem nenhum familiar? Não, só ele mesmo. Ele e a nona, somente. Depois, quantos anos ele tinha na época? 27 anos. Casou com 27 anos e ela com 23. E vieram para cá. E aí começaram a derrubar a mata, onde fizeram um rancho. Ele, quando chegou em Uruçanga, veio pela picada abaixo, por uma picada, achou um córrego num lugar chamado Rio Galo, aqui em cima, entre Uruçanga, onde é a divisa de Cocal com Uruçanga. E chegou aqui, era fim de junho, saiu de lá dia 27 de maio, chegou aqui 27 de junho, então era tempo chuvoso e tinha bastante água no córrego. E ele pensou, vou me estabelecer aqui e mais adiante montar uma tafona, um molinho. Só porque aí a colônia, o número da colônia dele era mais adiante. E aí ele fez o rancho ali, só que quando chegou no verão, a água começou a diminuir e não dava para tocar uma tafona. Aí então ele se transferiu mais para dentro, mas nesse rancho ali ele ficou um ano, onde a onça, ou o leão, ou a tigre, não sei o que foi, comeu o cachorro,
comeu a cabrita que ele tinha arrumado para dar leite para as crianças. E numa noite, no entardecer, quando ele saiu da roça aqui para ir para casa, para o rancho, ele deixou a foice que estava roçando e seguiu. Na picada apareceu uma onça, um tigre, não se sabe o que era. Ele tinha uma espingarda pica-pau, aí ele levantou a espingarda para tirar, apareceu outro. Bah. E agora? É só um tiro, pica-pau. Aí ele voltou assim, não deu a volta, ele voltou assim para ir no rancho pegar a foice. Aí pegou a foice, tinha que ir para casa, né? Chegou ali, não viu mais nenhuma. Aí foi devagarinho, com jeito. No outro dia de manhã, quando ele levantou para vir trabalhar no roçado de novo, ele achou o rastro das duas que cruzaram, acompanharam ele até perto do rancho, onde tinha o porco. Então assim foi a vida não só dos italianos, mas principalmente italianos, poloneses e os alemães que se embrenharam mesmo dentro da mata, né? Os portugueses, os Açores ficaram mais próximo à praia, assim, né? Mas foi muito difícil para eles, foi muito difícil também para os nossos pais, para nós também. Quantos, o seu nono teve quantos filhos daí? 11 filhas, mulher e 2 homens. 13 filhos. 13 filhos. 11 mulheres e 2 homens. Meu pai... O senhor conheceu ele? Não, ele faleceu com 57 anos e meio. Que pena, né? Novo. Eu só conheci o avô materno Gioacchino Dal Ponte, da parte da minha mãe. Aquele eu conheci, o Nono Quino. O Nono Quino era meio surdo, então falava com ele e dizia: ô Nono! Aí nós ria. E vocês falavam italiano? Tudo italiano. Com os irmãos até hoje? Até hoje, com os meus irmãos. Tem um que não fala tanto, mas tem os outros aí, eu não falo uma palavra quase. Só se tiver gente junto que não entende, né? Mas se estamos nós, é tudo italiano. Tudo italiano, tudo italiano. Tudo italiano a gente conversa. Procuramos assim, a gente, sei lá, tem aquele... Não por... a gente gosta assim, acostumou e era assim, né? Com o pai. Até recordar os passados, né? Com o pai e a mãe também a gente sempre falava italiano. Então, os filhos também entendem. Tem uma menina, não está em casa, ela está lá saiu. Então, ela já com 13 anos, ela jogava Mora, tranquilo. O que é Mora? A Mora é um jogo italiano que antigamente, certo, não tinha baralho, não tinha diversão nenhuma, então era o quê? A bocha no pasto, no piombo, né? E o jogo, a Mora, cantoria, Mora e bocha. Então a Mora é assim, a Mora tu tem que ter um raciocínio muito rápido, que eu às vezes digo assim, eu não jogo bem a Mora, me atrapalho muito. Então por isso só fico olhando para não atrapalhar os companheiros. Eu comparo assim a Mora, para aquele que joga a Mora bem jogada, sem roubar, que seja a Mora limpa, considero assim, computador perto de um jogador de Mora é fichinha. Porque tu não sabe, na próxima vez se tu vier, eu vou ter aqui os jogadores de Mora para nós te mostrar a Mora corrida, porque tem a Mora cantada. Oi, que ponto le qua. Essa é mais fácil, porque tu tem tempo para. Agora a Mora corrida, a chassia aqui, tu não vê, tu tem que ter uma concentração tão grande que eu não imagino como é que o ser humano tem essa capacidade. Nós temos aqui... Qual que é o objetivo da Mora? É um jogo. Tá, eu tô jogando com o senhor aqui. Assim, vamos jogar bem devagar, só para nós mostrar pro pessoal. Tá, por exemplo... De que número até que número, de quantos dedos? Depende como eu saio na chamada. Acha é 6, acha é 6. Aí, por exemplo, se eu chamo 6 e eu botar 5 dedos e tu botar 1, eu fiz o ponto. Mas eu não, o objetivo é fazer 6. Ou então, se eu disser
4 e tu botar 2, se eu disser 4, eu botar 2 dedos e tu botar 2, eu ganhei o ponto também, porque eu chamei 4. 2 meu e o teu Dá 4. 4, então eu ganhei. E se for o inverso, tu ganhou. E cada vez um chama um. Eu tô jogando aqui. Eu tô jogando, se eu ganhar de ti, eu já pulo para outro que tá porque são duas, joga 4. 2 duplas, aqui uma frente, nós dois, aqui mais 2. Eu tô jogando aqui contigo, se eu ganhar, eu já tenho que pular para aquele. Se lá perder, eu tenho que voltar para ti. E a mesma coisa, se tu ganhar de mim aqui, tu tem que pular para esse. E assim por diante. E quantos pontos é no total? 25, 23. Mas então é bastante. Não, é fantástico. Nós temos aqui um juiz de Moura, que marca Moura, que se chama Dorlecir de Roque. É conhecido como da família Marcon. Ele quase não joga, ele diz assim que ele se atrapalha um pouco jogar Moura. Mas eu não conheci outro marcador melhor do que ele. Um juiz, ele é um juiz. Muito. Tá, e daí tá. O senhor chamou 4. E se não der 4? Daí o ponto é pra mim? Não, aí depende do que tu chamou. Ah! Conta os meus 4 com o que tu chamou. Se tu não fizer, se ninguém... Se eu chamar 6, o senhor chamar 4 e der 5 na soma, ponto pra ninguém. Pra ninguém. Continua. Hachacia, 3, 4, 5, 7, 8... Aí vai. E tudo ali rapidão. Mas se tu vê. Quero filmar, nunca filmei. Não, te prometo tá, que na beleza. próxima nós vamos fazer. E aqui nós temos gente que joga Moura. Tem aqui também, aqui tem a família Scarpato. Ainda tem 3 irmãos. O Domingo, o Agenor e o Rosalino. Tem uns filhos deles também que jogam. Aqui no São João Alto tem o seu Bruno Varnier, Mário Varnier, e o saudosa memória Atílio Bressan, Mário Sorato. Essas pessoas jogavam a Moura, porque tem o que rouba na Moura também. Conforme ele presta atenção no teu dedo aqui, de repente ele muda aqui e te rouba o ponto. Tem isso também. Então por isso que eu digo, a Moura bem jogada, sem roubar, ela é muito linda. Como é que fala ladrão em italiano? A ladro. Come ciava. E eles brigavam antigamente nesse jogo? Porque no fim desce aqui, ó, de tanto bater na mesa, sai sangue aqui nos dedos. E daqui a pouco tá batendo na cara. Olha, se cuida, porque se começar a roubar, o jogo, tem quem gosta de jogar o jogo normal limpo, né? E tá certo isso. Meu pai jogava muito bem a Moura também. Tinha muita gente que jogava. Tá desaparecendo as coisas, estão desaparecendo, é verdade. Mas fazer o quê? Quem sabe daqui a pouco a cultura comece a incentivar mais as pessoas e se comece a preservar mais esse tipo de coisa, né? Porque você veja bem, o seu avô, ele veio da Itália. O seu pai é um filho de descendente. O senhor é um neto. Os seus filhos, bisneto. O seu neto é... Esse não é meu... não é neto. Não, é afilhado, é aqui da vila, mas enfim, é pena que os netos não estão aqui. Senão mas é pra nós ver que, tipo... Vamos caminhando aqui para nós mostrar aqui. As coisas, ela vai mudando, né? Vai mudando. A gente vê que em algumas famílias ainda se conserva bastante. Nós aqui temos a cantoria italiana, ainda mantemos muito bem os irmãos, mas já tem irmão aí com quase 90 anos, né? E os filhos de vocês, né? Aí já vai ficando distante, né? Tem alguns sobrinhos que vão, não com aquela vontade, não. Meio empurrado eles vão. Os meus aqui, eles gostam de assistir, mas não gostam de cantar, de certo não gostam. É porque ficam constrangidos, talvez não sabem falar muito bem a língua italiana, então ficam assim, mas me contento porque ainda eles ajudam a cuidar. Quantos anos o senhor está? 70 anos. 70 anos. Tá forte, né? Me contento. Tá forte. Pois é, então, o que se comia antigamente, essa turma, quando chegaram aí nos matos? Palmito, caça. Isso aqui é palmito? Palmito.
Palmito. Esse é palmito. Tem bastante palmito Tem, aqui na tudo região. plantado. Tudo seu- A maioria foi tudo a minha esposa que plantou. Tudo, essas A palmeiras. sua esposa é italiana É também? italiana também. Sequinel com da Soler. Tudo ela, a maioria que planta essas coisas aqui, ó. E a gente trazia do mato. Então, há um segredo, né, para fazer o palmito, porque tu vai tirar o palmito de dentro do mato, na sombra, para trazer para o sol, dificilmente ele pega. Ele morre, o sol, ele é acostumado na sombra. Então, nós, sei lá, não sei como a gente inventou, então íamos no mato, mais aonde mais aparecia o sol, né? E com a pá cortava em volta, mais ou menos um tanto assim, em volta do pé de palmito dessa altura, e deixava uma fatia assim de terra sem cortar. Cortava daqui para cá até aqui, mas essa parte aqui deixava. Aí tinha a raiz. Aí ele fica se alimentando da terra, da umidade, aquelas raízes que não foram cortadas dão vida para o palmito. E aquelas que foram cortadas, de 30 a 40 dias, elas começam a brotar por baixo, porque elas estão alimentadas pela terra, pela umidade. Aí, 40 dias, mais ou menos, tu vai lá, corta aquelas, as outras estão brotadas, tu traz planta, dificilmente morre. E foi assim que foi feito todo esse palmital aqui. Que bonito. Por lá embaixo também é cheio de palmito, tudo plantado. Tá. Lá em cima é A semente da palmeira. Essa é a palmeira real. Qual que é a diferença da palmeira real e do palmito? O palmito é nativo, né? Isso aqui deve ter sido feito um enxerto, não sei do que, ou se em algum outro país existe isso como mata nativa. Mas isso não é... Não é nativo. Não é nativo. Ah, palmeira real não é nativo. Pelo menos aqui na nossa região não é nativo. Nativo é esse, o palmito. 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 Tá, o pessoal comia palmito, que mais? Palmito e caça e pesca e outra coisa não tinha. Aí depois até que derruba, que queima, que planta, se o tempo corre bem, que produz, aí tinha o milho, tinha o feijão, tinha a abóbora, e cucumber, que é o pepino, né? Lefuque, que é a abóbora. E então aí começava já a ter o alimento próprio. E se tivesse alguma sobra, aí vendiam, mas vender para quem? Tinha que sair daqui quando eles já começaram, que eles estavam assim mais já, vamos dizer assim, estabilizado. Aí já começavam a criar porco e faziam engorda de porco. Aí saíam daqui, eles matavam o porco, carneavam o porco em casa, abriam ele, salgava, tirava a banha, era derretida em casa, e a carne era salgada e colocada dentro de jacá, de taquara, tipo broaca de couro. Só porque a broaca ela é fechada e o jacá ele tem ventilação. Então meu pai contava que eles colocavam uma camada de folha de caeté, uma camada de carne, sal à vontade, outra camada de folha, outra camada de carne, enchia os jacá e saiu puxando os cavalos daqui a Pedras Grandes, que lá já tinha estrada de ferro, daí lá tinha um entreposto, e então ia para Laguna no trem e depois ia para o Rio de Janeiro, era assim. Então saiu puxando os animais, depois veio o carro de boi, então já era, aí já estava bem de vida, quando chegou o carro de boi, quando já compraram uma junta de boi. Aí levavam da mesma forma em Pedras Grandes, 15 dias e dia e noite para ir voltar daqui a Pedras Grandes, com 2, 3 juntas de boi subsalentes, sempre para puxar dentro dos atoleiros. Porque não tinha estrada. Depois descobriram então aqui perto de Jaguaruna um lugar chamado Pontão, porque tinha um pequeno rio que nasce aqui perto de Santa Polônia. Antigamente chamava-se Rua do Fogo, hoje é Sangão. Nasce ali e desce, cai no rio Tubarão.
por aquele córrego, por aquele pequeno rio, subiam as canoas que traziam sal, querosene, ferramentas e tinham um entreposto nesse pontão, até onde elas conseguiam ir. Aí então o pessoal saía daqui de carro de boi, levava a carne, a banha, aí embarcava naquelas canoas e levava para a laguna. E trazia de volta o sal, a querosena, a ferramenta, alguma peça de riscado para fazer calça, camisa, porque era tudo costurado em casa, né? A mãe tinha uma maquinazinha daquela de mão, né, que ainda se tem guardada, isso que está lá e tudo. E com aquilo aí vivia costurando, fazia as roupas para nós, as roupas eram tudo remendadas, né? Dizia em italiano, un tacon sobre aquele altro. O senhor estava falando do remendo sobre remendo, né? As roupas então era assim, traziam algum fardo, como é que eles chamavam? Na pefa de bombazina. Seria um fardo de algodão, aí fazia calça, fazia camisa, fazia o lençol, cortava e costurava lá a ponto e depois, quando rasgava, ia remendando tudo aquilo ali, trocava de roupa uma vez por semana, porque só tinha quase uma muda de roupa ou duas. Para sair era praticamente uma muda de roupa ou duas que tinha. Então, sapato era sair com o sapato aqui, quando já se tinha o sapato. O primeiro sapato foi com 12 anos, né? E os meus irmãos foi mais ainda. Nós ia para a aula daqui, toda a vida descalço, de calça curta, na geada, 3 quilômetros para chegar na escola. Era muito sofrido. E os meus irmãos foi muito pior. Eu que era o caçula, com a minha irmã, ainda passamos o tempo. Sempre vivemos uma vida de fartura. Não passamos assim. O queijo e o salame e a carne era racionado, medido, né? Agora, polenta, minestra, pão. O que é minestra? Minestra é feijão com arroz, né? Tu cozinha o feijão, aí depois esmaga o feijão, que tem um soquete lá, só que depois repõe de volta na panela. Aí põe arroz, uma quantia de arroz e faz arroz e minestra. Arroz e feijão, então forma minestra. É a comida do italiano. À noite, a meio-dia, eu como a minestra à noite, e a que sobra hoje à noite, amanhã, meio-dia, comer de novo. Já é misturado na panela. Na panela. Na panela. Ela é feita ali mesmo, já fica pronta. E a polenta e o queijo, polenta e salame, polenta, aí salada à vontade. Se comia muito palmito também naquela época, né? Hoje não se come mais porque não pode mais cortar, né? Se bem que não pode cortar o dono da terra, mas o ladrão vai lá e rouba. Me contaram isso numa reportagem. A gente preserva tudo isso aí nos matos e quando tu vai lá, tu te depara com a derrubada. Eles vão numa noite, fazem uma limpa. Vão lá e cortam, não sei com que, tu não escuta barulho, roubam por aí tudo. E a gente, quando o meu pai, às vezes precisava assim, vamos comer, cortar palmito, o meu pai dizia, mas tem que esperar quando a gente precisa da ripa, porque a vara do palmito, que tu vê, a cabeça lá em cima é onde a gente come. Mas aquela estaca, aquilo aí é uma madeira muito importante. Até eu vou te mostrar uma coisa. Vamos mostrar. Aqui, ó, essa cobertura aqui, ela é tudo de ripa de palmito. Pode ver aqui, ó. Não é madeira isso aqui, ó. Madeira é isso aqui. Mas aqui é tudo ripa. Isso aqui tem mais de 100 anos. Ela não pega cupim, ela aguenta muito mais do que a madeira serrada. Quando ela é madura, ela tem que ser madura, e o máximo que tu pode aproveitar dela é um pedaço no pé, de 4 metros, até, quando ele é bem maduro, até 5 metros. Para cima ela já é mais mole, então ela não tem a durabilidade que dura isso aqui, ó. Olha só, gente. Ripa. Ripa para pôr as telhas. Que coisa. Pois é, agora eu queria falar com o senhor de volta. Eu queria que o senhor desligasse um pouco o rádio. É o rádio ou a TV? Não, tá tranquilo, é só desligar. Só para não ter interferência aqui, sabe? Porque... Tá, daí...
Então, eu fiquei assim, me chamou muita atenção que o senhor falou que foi contado uma história pros italianos lá Ah, na sim, Itália e foi jogado eles aqui no foi. meio do mato. Quando eu estive na Itália, estive lá na época, até fui tentar para fazer o gemelaggio, as cidades com irmã, né? Uhum. Lá tive muito sucesso. A Câmara de Vereadores lá aprovou e ficaram muito contentes. Quando cheguei aqui de volta, por problemas políticos, a Câmara aqui não aprovou. Tudo bem, tá? Então, tivemos lá um encontro, nesse dia que eu cheguei lá, ou 2, 3 dias que eu estava lá, teve uma reunião lá com os presidentes da Associação Trevisana nel Mundo. Tinha de vários países, né? Então, lá na composição da mesa, eh, eh, tinha bispo, tinha padre, tinha várias autoridades, né, prefeitos, tudo. Então, pediram que eu falasse. Aí comecei a falar no nosso dialeto, que é o dialeto trazido de 150 anos pela imigração, né? Eles pediam para mim parar e voltar a repetir aquilo que eu falava. Eu vi gente chorar. Porque eles diziam, senti come che parlei al nonno, senti come che parlei alla nonna. Escuta, Como assim, fala nona, como fala avó. aí eles diziam assim, a nona falava assim, o nono falava Nossa, eu tô assim. arrepiado aqui. Porque hoje, se nós chegarmos na Itália, falando o nosso dialeto, eles te dão um valor muito grande porque já tá se perdendo o dialeto na Itália. Aí eles me perguntaram se aqui tinha escola italiana. Eu disse que sim, mas italiana ou o dialeto? Não, italiano. Não, não, não. Faça lá uma escola dialeto, para ensinar o dialeto, para manter o dialeto, manter as palavras como era falado há 150 anos O atrás. dialeto, ela é um pouquinho diferente, é Ela é um isso? pouquinho diferente porque depende de regiões, né? Se tu pegar a região do Vêneto, são diferenças poucas, porque lá a Itália é o país que mais tem dialeto no mundo. Ah, Até porque de uma cidade para outra, de um lugar de 10 quilômetros daqui e ali, eles custam se entender, falam diferente. capaz. Tem a região do Bergamasco, que é Bérgamo, eu não estive lá. E o bergamasco é uma linguagem difícil de entender. É italiano, é dentro da Itália, é o mesmo italiano, mas é um dialeto bem diferente. E tem o Bérgamo de cima e o Bérgamo de baixo. E eles custam se entender os dois bergamascos, falam diferentes, né? Então, diz que o napolitano também, o siciliano também fala bem diferente do que a região do Vêneto. Então, lá por onde a gente andou, lá, mais na região da colônia, não igual aqui, mas mais no interior, se entendíamos muito bem com as pessoas. E na cidade, onde eles ouviam a gente falar o dialeto, aí parava, chamava a gente, nem qua vede como é que ele parla. Aí chamava, vem aqui ver como é que ele fala, como fala o nono, sim, te lembra? A nona, tal. Então é emocionante, né? Mas, na verdade, chegaram aqui, foram jogados no mato. Aí, inclusive, lá eu falei, lá nesse dia, né? O governo brasileiro foi muito mentiroso. E o italiano também foi omisso, porque devia se interessar mais saber como é que estava aqui os filhos da pátria, se estavam bem ou pelo menos remediados. E acho que eles também não se interessou e deixaram aqui Uhum. morrendo a míngua. Tava sobrando gente lá, tava dificuldade, Isso, falta de terra. isso. E foi graças à imigração que o Brasil aqui, principalmente o sul do estado, desenvolveu, né? Porque isso aqui não era capoeira, não era tiguera, como eu dizia, era puro matão. Floresta. Nós temos aqui, né? As terras do meu pai aqui. Quanto que é a terra do senhor hoje? Eu aqui tenho 2 hectares, né? Porque eu tinha bem mais, mas vendi, né? Mas o meu pai aqui tinha 130 hectares de terra
e muito mato. Tu olha para cima ali, olha para lá, tudo aquilo ali, tem, lá para cima tem mato. Aqui o vizinho também tem mato de madeira ali de toras de mais de metro de rodo, né? Canela, peroba, guarapari, sopragi, garuva, louro, tudo isso, né? Aqui é muito rico de madeira aqui. E tudo isso derrubado no machado. Então meu pai contava que o nono, ele nas derrubadas de mato, ele nunca cortava a árvore toda para derrubar. Ele cortava lá pela metade, mais ou menos, fazia barriga, cortava atrás, por a metade ele deixava. Ia cortando a outra na frente, ia cortando, daqui a pouco vinha, então cortava essa aqui, jogava em cima das outras, tudo. Aí ia quebrando tudo e ia caindo, então se avantajava, né? Às vezes de noite, escutava numa calmo assim, muda, de noite, sabe, muda vento, alguma coisa, escutava as árvores caindo, né? Porque então rendia para o outro dia. Porque se cada uma tu fosse derrubar, tu perdia mais tempo. E tu cortando ela pela metade e jogando as outras em cima, já ia derrubando as árvores, né? Quando que chegou o vinho? Não posso te dizer assim quando chegou. Eu sei que Porque o senhor falou bastante coisa, mas não falou, porque o italiano fala no vinho, meu Deus. O nono deve ter trazido até muda de parreira da Itália, ou em seguida que chegou já fez parreiral. Eles sempre tiveram parreiral grande e faziam muito vinho, ele tomava muito vinho. Nós também sempre tivemos, nós tínhamos um parreiral aqui também. Todo ano eu colhia aí 3, 4 mil quilos de uva, fazia vinho, 1.500, 2.000 garrafas de vinho, só para o consumo, os amigos, assim, nunca vendia. E depois o parreiral começou a adoecer muito, porque a uva, a parreira antiga de pé franco, ela tem muito mais durabilidade. A parreira de enxerto, ela, não sei se é porque ela produz muito e ela se esgota, ela aguenta pouco tempo. A nossa aqui era um parreiral novo, de 14 anos, aquilo ele produzia, que era coisa séria. E em pouco tempo ele se acabou. Agora foi arrancado ela toda, estou deixando a terra descansar por um tempo com calcário para fazer outro novo, porque a recomendação técnica quando arranca um parreiral velho que teve problema, é não plantar logo em seguida o outro novo, porque pode puxar alguma coisa, algum resíduo que ficou. Então vamos deixar a terra se recuperar e vamos fazer novamente a parreira nova. Mas aqui no vizinho tem parreira ali nós tínhamos aqui parreira de 70 anos, ali no vizinho, onde tem a parreira que a nona tinha plantado, parreira de 90 anos ainda produz. Era pé franco antigo, né? Então muito mais forte, muito menos suscetível a doença. Então tem tudo isso. Hoje tem muitas variedades, veio a Niágara branca, a Niágara rosa. Antigamente só se tinha a francesa, que era uma uva muito boa para vinho, que hoje dificilmente se acha mais. A Pingo de Ouro também, eu sei que tem Lauro Miller na casa do João Mariotti. É uma uva que dá um vinho muito gostoso, ela não tem tanta rentabilidade de suco, mas ela tem muita doçura, é um vinho muito saboroso. Tem a Isabel, ainda tem a Goethe, e hoje eles chamam a Bordeaux, mas é Tercy o nome dela. Só tinha a Tercy, a Isabel, e a francesa e a Goethe. Agora hoje tem até a Moscato, tem tantas das variedades aqui que produz muito bem, né? Uhum. E me conte uma coisa, nós estamos no município de Cocal do Sul. Cocal do Sul. Por que é Cocal do Sul? O primeiro nome foi Acciole de Vasconcelos. Na verdade, foi Rio Cocal. Rio Cocal, depois passou para Acciole de Vasconcelos. Acciole de Vasconcelos foi um agremessor,
que passou por aqui e deram o nome. Depois passou para Cocal. Quando foi distrito, aí passou Cocal. E depois, então, ficamos distrito de Uruçanga por muitos anos. E em 90 houve a emancipação, aí passou então para Cocal do Sul, porque lá no norte tem um Cocal também, Tá. como município, e aqui não era. Então, a partir do momento que emancipou, Cocal, vai continuar Cocal, não, mas daí confunde, então Cocal do Sul. Cocal do Sul, legal. Foi falado até na época que depois, quando ia emancipar, se trocaria o nome, que faria o nome Elianópolis, em homenagem à cerâmica Eliane, que foi o que mais contribuiu para Cocal se tornar município, né? Todo o crescimento que tu vê aí se deve às empresas Eliane, né? Claro que se tu não tem uma agricultura forte, tu não tem uma cidade desenvolvida, Sim. porque como é que o pessoal da cidade vai viver se não tem o que comer? E o princípio desse povo, um princípio italiano, um povo aguerrido, um povo, como é que eu vou dizer, um povo que cumpre disciplina, né? Vai para uma fábrica e tal, né? E a base dessa cidade, ela saiu daqui, saiu da roça. Saiu da roça. Saiu da roça. Saiu da roça, saiu daqui. A princípio, tudo que alavancou o pouco do sucesso que tiveram os colonos, que deu mais dinheiro para comprar áreas de terra, foi a criação de suíno, a engorda de porco. Naquele tempo, então, aqueles porco comum, varejão, que eles chamavam, porco preto, então, como fazia a criação de porco, então, só depois ele eram criados no pasto, solto, com cerca de gravatá, aquele espinho, né? Porque o porco é bicho muito procurador de cerca. O senhor foi funcionário público da prefeitura? Sim. O que o senhor foi? Fui em alguma coisa. Foi muito conhecido aqui na cidade. Quantos mandatos o senhor foi lá? Comecei como presidente da PP do Colégio Padre Schuller, depois fui eleito vereador, aí depois vice-prefeito, depois presidente da cooperativa, depois reeleito presidente da cooperativa e depois prefeito. Prefeito. E hoje estou afastado da política. Deixou uma história aí, né? Acredito que sim. Deixou uma história. A vontade era fazer muito mais, mas teve muitos tropeços. Esse meio tem rasteira. Muita rasteira. Quem quer fazer, e eu encontro às vezes pessoas da roça que foi candidato a vereador e muitos, não se elegi e tal. Esse meio é o meio da rasteira. Essa que é a verdade. O povo de Cocal tem sido muito bom para mim. O povo. Para o povo eu vou morrer devendo obrigação. Porque era uma eleição com resultado sempre maior. Pois meu Deus. E o problema, os meus atrapalhos, não foi o povo, não. É lá dentro. É lá dentro. Eu sei. Sabe como é? Então, mas para o povo só tenho a agradecer e não vou pagar o que fizeram por mim. Gente, somos muito gratos por tudo aquilo que fizeram. Né? Como que o senhor define, para nós ir terminando, porque já estamos 40 minutos aí, como que o senhor define o povo italiano? Essa geração sua que veio, o povo foi jogado no mato, né? O pessoal vieram de outra nação. Imagina seu avô, ele que homem de coragem, né? Ele cruzou um oceano para mudar de nação. Então, como que o senhor define esse povo aí? Olha, é um povo muito corajoso, sofrido, acostumado no sofrimento, persistente. A parte da minha mãe, a bisavó, o César Benetton e a Rosa Bettiol, na viagem do navio, uma criança morreu no navio e tiveram que jogar no mar. Era assim. Então, tu imagina o sofrimento de uma mãe e de um pai saindo do país de origem para chegar aonde? Só sonho. Sem saber se iam chegar e ter que jogar um filho no mar. Né? Minha avó nunca mais, essa minha bisavó, nunca mais, não era sempre o mesmo vestido,
mas ela nunca mais usou veste de outra cor, sempre preto. Morreu com quase 90 anos, nunca, se ela tinha 10 vestidos, todos pretos, porque era o luto eterno. Uma vez tu sabe que quando falecia alguém da família, era usado o luto por um ano, a camisa preta ou a mulher o vestido preto. Essa minha bisavó nunca mais trocou, nunca mais usou roupa de outra cor, só vestido preto. Sentimento, aquilo aí tudo. Então o povo italiano, eles até hoje a gente vê, né, o pessoal, aonde tu encontra uma região de italiano, é um povo de coragem, um povo trabalhador, um povo que talvez não tenha tanta aquela habilidade da modernização, usa-se mais a força do que a inteligência. Porque E é um povo alegre, né? alegre. Esse é um diferencial. Diferencial. Alegre, fácil de se enturmar, assim, amigo, como é que vamos dizer assim, prestativos e muito colaborador, né? Lá tem uma pessoa lá que tá precisando, tá lá com me lembro nós, né? As roças no mato. Lá vinha os vizinhos tudo ajudar a carpir aqui, limpar. Depois de limpo aqui íamos para lá, todo mundo ajudando, se trocava. Ninguém cobrava nada, se ajudava. Aquilo era uma vivência em harmonia que, se um deles estivesse necessitando, por exemplo, não tinha uma vaca para dar leite para a família, para os filhos, se um vizinho soubesse que lá em Orleans tinha uma vaca para vender que dava leite, já vinha aqui e te avisava. Lá em cima tem uma vaca para vender que dá leite. Lá iam buscar. Se não tivesse dinheiro, o vizinho emprestava. Hoje não, hoje é aquela história, né? Tu vê assim, eu preciso de alguma coisa, o cara sabe que eu preciso, não, eu sei onde tem, quanto é que tu me dá. Então é tudo pelo dinheiro. Se vê uma coisa muito explorada, está se perdendo os valores. Hoje ainda fui visitar uma pessoa, uma santa pessoa aqui de Cocal, que contribuiu muito com o progresso de Cocal, o senhor Jair Zanata, um dono de uma madeireira muito forte. Hoje ele está um pouco doente, perdeu a esposa, perdeu uma filha, e fui visitá-lo também. Um homem que, quando precisava fazer a reforma da igreja, caminhão de madeira, tudo que precisava, ele serrava, ele pegava da madeira dele, levava para a igreja para fazer caixaria, não cobrava nada, frete era os caminhões dele que puxava para a igreja, tudo isso. E hoje, conversando com ele, né, até o convívio dos próprios, a própria religião, os próprios padres, o interesse é muito pelo dinheiro, né, e está se perdendo os valores, trocando-se os valores por dinheiro. Isso é muito triste, porque eu não sei aonde nós vamos chegar. Mas tanto o povo italiano, os alemães e os poloneses são muito corajosos, são persistentes. Olha, dificilmente tu vê alguém dessas origens desistir. Tu vê que são colonos aí que ficam. Nós aqui ainda temos áreas de terra aqui que são favoráveis, são boas de trabalhar, mais planas, né? Mas tu vai ali para certos lugares ali, que é onde eles sobrevivem, de lugares aí que eu acho que o nosso gado não fica ali, o nosso gado não sobe ali, e eles têm que tirar daquela terra o sustento da família, né? Então, meu pai sempre dizia, é bom a gente dar uma volta de vez em quando, ele disse, porque a gente vê situação melhor do que a nossa, mas vê também gente pior na situação. Então, meu pai era um conselheiro. Qual é o conselho que teu pai dava, que seu pai dava para as pessoas? Meu pai sempre o que ele mais prezava era a palavra. A palavra. Ele sempre dizia, quando vocês encontrar pessoas de palavra, valorize, porque não são todos. A palavra, ainda hoje, contando com Jairo Zanata, esse negócio da palavra, né? Uma vez tirou o dinheiro do banco,
O meu pai comprou 28 hectares de terra numa concorrência pública, precisava do dinheiro. O cara deu o dinheiro para ele, pegou do banco, deu o dinheiro na mão dele e meu pai perguntou para ele, vamos fazer um documento? Ele disse assim, a nossa palavra vale. Chama-se Francisco Sesca, esse homem. Então, era difícil de tu ter recurso, era muito difícil. Mas aquele pouco que tu tinha valor e o melhor de tudo é que tu sabia que se tu não tivesse dinheiro e o vizinho tinha, se ele soubesse que tu precisasse, ele vinha te oferecer. Hoje já é bem diferente, mas ainda temos muita gente aqui, a nossa vizinhança aqui é assim uma convivência muito bela. O nosso povo de Cocal aqui é muito bom. E aqui vem, eu acredito e vou até dizer que eu acho que não tem nenhum município que em Santa Catarina, principalmente aqui na região sul, que tenha tantas misturas de raça como o Cocal tem. Nós aqui temos poloneses, alemães, italianos, aí vem os nordestinos lá de cima, temos aqui um monte de haitiano, temos tantas origens e tu não vê problema nenhum em Cocal. O povo que se dá bem pela mistura de raça que temos, era para ter um monte de problemas, sei lá. E eu sempre digo, né, que as melhores pessoas de outros lugares vêm para Cocal. Coisa boa. Eu quero agradecer o senhor, viu, por deixar nós filmar. Que Deus abençoe. Mas foi uma palavra, foi uma palestra aqui. Deus abençoe Amém. tu, Jota. E que Deus te conserve sempre assim. Amém. Boa, feliz. E olha, se precisar da gente... Preciso. Quero voltar aqui, quero que o senhor me leve nos polonês, no alemão. Te prometo isso. Eu venho um dia passar aqui para nós dar um giro nesse povo aí. Tens que vir, nem que seja pernoitar aqui. Fica aqui que nós vamos te apresentar muita coisa aqui. Tá bom. E por onde tu for, tu leva o nome de Cocal. Cocal é um lugar bom para se viver. E nós aqui, em nome do povo de Cocal, desejamos sucesso e saúde para todos. Obrigado, um abraço para esse povo de Cocal, agradeço. Isso aí. Valeu. Pessoal do canal, eu vou filmar aqui a palmeira. Palmito. Palmito e a palmeira. E a palmeira. Pessoal do canal, deixa o like para nós aí. Compartilhe, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Aqui as palmeiras e aqui os palmitos. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer o link para vocês, outro vídeo nosso do Sítio da Roça, é só clicar e assistir a gente, ó. Aqui é o palmito e aqui é a palmeira. Show de bola. Vou tirar uma foto aqui. Homem do céu, foi show de bola aqui.